Não, acho não. Eu defendo no meu livro que nós devemos ter um financiamento que compreenda a relação do poder econômico com o poder político, porque são dois dados irremovíveis da realidade e ambos vão procurar se relacionar, porque o poder político é que premia e pune interesses e o poder econômico defende interesses. Então, o que fazem os americanos, os europeus, etc, etc? Eles dão radical transparência ao financiamento privado das campanhas. O que aconteceu no Brasil? O escândalo da Lava Jato, essa esculhambação geral, em que a promiscuidade flagrante promovida pelo PT, pelo Lula, quer apagar tudo da cabeça de todo mundo e tal. E, então, o que fazem os políticos? Saem do correto, que é da transparência, a relação, e ao invés de matar o carrapato que está infestando a vaca, matam a vaca. Então, saem de um financiamento privado, transparente, para um financiamento público estrito sensu. Talvez a gente tenha que purgar isso por transição. Por quê? Porque política custa dinheiro, o financiamento da democracia custa dinheiro. E é evidente que um país com tantas e tão graves carências, você pegar 5 bilhões é um exagero, não precisava ter tanto, bastava ter tabelado o valor das coisas. Mas em tempos de Bolsonaro, é isso que aconteceu. O que a gente pode fazer é mostrar para a população que isto daí talvez seja um preço amargo, transitório, que nós temos que pagar para purgar o escândalo da relação promíscua de dinheiro privado com campanhas. Entendi. Bom, eu não gosto da ideia de dinheiro público financiando campanha política também não, cara. Acho que é um ultraje. Mas veja, esse é um problema. Por exemplo, o Partido Novo recusa o fundo eleitoral. Significa o seguinte, que só bilionário pode fazer campanha. Sim, porque tem que financiar de alguma forma, né? Sim, não, porque imagina, você tem que produzir um programa de TV, você tem que se deslocar, que viajar. Para você viajar, você tem que viajar com 3 ou 4 ou 5 Hoje, pessoas. cada vez menos. A internet deu uma diminuída nesse buraco, né? Tudo, não, mas diminuiu muito. Diminuiu muito os custos. Mas, de qualquer forma, você imagina, 5 bilhões, que é um exagero, acho que podia ter sido a metade disso, já seriam muitos bilhões, mas metade disso seria suficiente. Mas, assim, 5 bilhões, se você dividir por 32 partidos e por 513 vezes 32 candidatos, vai ficando... Tem um problema de dimensão aí também, né? Que eu acho muito interessante isso no seu discurso, que é aquela coisa, né? Essas são pautas que tem mais a ver com uma questão ética e de exemplo, mas é a ética, de moral, mas né? é a ética superficial, hipócrita. Porque, repare, nos Estados Unidos, a moral dominante, uma vez eu fui falar isso numa universidade, os caras viraram com intriga, de novo, é a apologia da ignorância. Então, nos Estados Unidos, o poder econômico, a moral dominante nos Estados Unidos, de base luterana, é que o dinheiro é um dom de Deus. Que Deus premia com lucro, com rentabilidade, com sucesso empresarial, os que trabalham, os que produzem. Então, ali é bonito ter poder econômico. Então, a gente aqui não se gaba do Ibope, né? Uau, o cara tá lá em cima no Ibope para ganhar mais coisa. Lá é o seguinte, eles se gabam do Ibope e se gabam de quanto dinheiro arrecadaram. Bota no jornal, o Barack Obama é viável porque já arrecadou 100 milhões de dólares e o outro só arrecadou 70. Aqui a relação parece que é suja necessariamente. Está embutido na pergunta dele aí, quer dizer, a relação e na tua afirmação. Por quê? Porque a nossa moral é assim. Né? Então, dinheiro e política é uma relação suja. Não necessariamente. Mas é no Brasil, não é? É no mundo todo. É no mundo todo, mas não necessariamente. Idealmente não seria mesmo, mas assim... Não, rapaz, você pode ter o seguinte, por exemplo, o meu projeto tem um compromisso com a industrialização do país. Então eu tenho que, se a indústria vier em contribuição para a minha campanha, eu estou defendendo um grande interesse estratégico, transparentemente anunciado, explico, e se os industriais se identificam comigo, vêm financiar a minha campanha, isso é legítimo. Tá certo? É legítimo. É legítimo. É legítimo. Não é a melhor moral. É legítima na primeira, agora, Cirão, e na segunda. Não, mas na primeira é o seguinte, eu fui um candidato que recusei dinheiro de banco. Aí os caras, pelas tantas, viram um negócio. Pô, o cara vai preparar alguma sacanagem conosco, porque não está aceitando a nossa contribuição. Vamos foder esse cara. Mas esse foi um instrumento de cooptação também dos bancos, né? Nas campanhas. Todo mundo. Você imagina, quem pagou o jantar do Lula com o Alckmin aqui, naquela churrascaria de luxo aqui, Rubaiá Figueira, foi basicamente o BTG e o plano de saúde. Tá.
O Lula anda no jatinho, volta a dizer de novo, do coisa. Vão alegar que tem contrato, ok, mas desde quando o Prevent Senior é locador de avião? Mas, ô Igor, eu tava falando de dimensão de valores, porque uma coisa que eu tenho entendido cada vez mais é que, por exemplo, quando se fala de corrupção, ou quando se fala, por exemplo, de fundo eleitoral, são valores muito substanciais, porque são uma cifra muito grande, em termos né? absolutos, sim. Isso, mas agora, aí quando você põe isso. comparado com, por exemplo, com o que precisa-se, por exemplo, para fazer os estímulos à economia que a gente fala e os ele falou em investimentos, estrada, né? ele falou em estrada. Assim, você tem um investimento no Brasil hoje, de um orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais, o investimento que sobra são 25 bilhões de reais. E o Bolsonaro deu isso tudo para o Centrão através do orçamento secreto para roubar 30%, 40%. Esse orçamento secreto aí... Isso é o fundo do poço. Cara. É o fundo do poço. Engolir, e o Lula realmente. está num conchavo tão profundo que não tem como se livrar disso. Você acha que ele não se livra do... Mas como? Você Vai está ser eleito comprometido assim. com as mesmas pessoas. E ele precisava? Essa é a minha dúvida principal. O Lula precisava disso agora? Eu acho que ele tem um capital tão grande. Por que ele está se associando com essas pessoas? Boa pergunta. Não, não é uma pergunta boa interessante? pergunta. Porque, assim, ele vem poderoso agora, porque assim, Porque o né, mesmo ele tem uma sentimento- força. O sentimento antipetista que tirou o PT e pôs Bolsonaro tá Agora invertido. ajuda ele, Tá invertido. Então, pra que fazer esses conchavos? Não tá não. O Lula é muito mais esperto do que você supõe. Aconteceram eleições gerais no Brasil, eleições Aí municipais. o PT não ganhou muito, né? Perdeu em todas as capitais. Perdeu em todas. Aqui em São Paulo, tirou acho que o 6º lugar. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o 6º lugar. Então você acha que ele sabe que ele precisa dessas... Ele quer resolver a eleição no conchavo. Porque se ele for exposto, por exemplo, a um cara como eu, que não tem um rabo de palha, E tiver que ir aos debates, tiver que se expor... eu estou dizendo, é uma grande barragem, poderosíssima barragem, a polarização, só se fala nisso, cheia de rachadura. E eu estou batendo aqui. Se eu acerto numa dessa, arromba a barragem. Faz sentido.